Olá pessoal, então vamos continuar aí, né? Nós falamos aí que a grande coisa é a gente achar a depreciação, porque para a gente chegar ao valor contábil do bem, que é uma das grandes coisas pedidas na prova, a gente precisa saber a depreciação acumulada. E para saber essa depreciação acumulada, a gente precisa saber o encargo com depreciação, né? Aí nós falamos como é que se procede a depreciação pelo método linear, pelo método das cotas constantes. E nós vamos falar do método das unidades produzidas, né? Então você adquire, por exemplo, uma máquina e aquela máquina custou, né, custou 100 mil, certo? E ela tem uma capacidade de produção, né, que ela espera que aquela máquina ela produza 500, a produção dela seja de 500 mil, né, portas. Beleza. Aí, pessoal, você chega, tem, ó, e ela produziu, no primeiro ano, ela produziu 100 portas. 100 mil portas. No segundo ano, ela produziu, né, de 500, ela produziu 50 mil portas. E no terceiro ano, ela produziu, né, 350 mil portas. Então, o que é que vai acontecer? Como é que você vai depreciar isso aí, pessoal? Olha só, o valor depreciável da máquina é quanto? O valor depreciável da máquina é 100 mil. Certo? O valor depreciável da máquina é 100 mil. O valor depreciável da máquina é 100 mil. Beleza. Mas qual vai ser a taxa, né? Aí, pessoal, na hora que você vai calcular essa depreciação, é o valor depreciável vezes a taxa, certo? Que isso vai ser igual. O valor depreciável é 100 mil. Mas quanto esse bem vai estar depreciado? Ele tinha capacidade de produzir 500, produziu 100. Então, ele produziu 100 mil peças de 500 de um total. Ou seja, ele produziu o quê? 20%. Isso aqui é a mesma coisa, né? De 1 sobre 5, 1/5, 20%. Então, essa vai ser a taxa, né? Vai ser 100, né, vezes 1/5, 20% de 100. Logo, a depreciação no primeiro ano vai ser quanto, Silvio? Vai ser 20 mil, né, no ano 1. A depreciação no ano 2, aí agora eu já sei, Silvio, vai ser, ó, na realidade o bem vai estar depreciado quanto? Qual é a taxa? Vai ser 5 mil que ele produziu de um total de 500, 50 mil de um total de 500. Então a taxa vai ser 10%. Então vai ser 100 mil. E qual foi a taxa? Ele produziu 50 mil de um total de 500. Então isso aqui é a mesma coisa de 1/10. 1/10 é 10%, né? Portanto, a depreciação 2 vai ser quanto, Silvio? Vai ser, no ano 2, vai ser 10 mil. E a depreciação no ano 3? A depreciação no ano 3 vai ser igual ao valor depreciável, 100 mil, certo? Vezes a taxa. Qual é a taxa? Nesse ano, o Silvio produziu 350. Produziu 350 de um total de capacidade de quanto? De 500, certo? Então, isso aqui vai dar 7 décimos. Não é isso? 7 décimos, que isso vai dar 70%. E isso dá dividido por 7, né? Dividido por 5 dá 7, dividido por 5 dá 10. Pronto, 7 décimos, que isso é, né, 70%. Beleza, 70% de 100, que isso vai dar quanto? Vai dar 70 mil, certo? Então, esses são os métodos de depreciação, né? Linear, soma dos dígitos crescente e decrescente, ou então em função de quê? Das unidades produzidas. Esse método das unidades produzidas, ele que reflete mesmo o melhor padrão de consumo lá do bem, certo? Esse aí, mas na falta de um método que reflita melhor o padrão de consumo, a gente vai utilizar que método? O método linear, certo? Beleza. Então, Silvio, vamos lá. Agora a gente já viu como é a depreciação. Vou calcular, vai ser o quê? O valor depreciável vezes a taxa de depreciação, certo? Agora nós vamos para o detalhe, porque muitas vezes, por exemplo, um bem, ele não espera utilizar na vida econômica do bem todo, a empresa. Ou seja, ele espera que a vida útil, a vida que a empresa vai utilizar vai ser uma vida menor.
em função daquilo ali, ele vai conseguir vender o bem por algo, né, por um valor de mercado. Então existe uma figura, pessoal, que é o chamado valor residual, certo? É o valor que a empresa estima vender o bem após o término da vida útil. Vender o bem após o término da vida útil. Como assim, Silvio? Como assim, Silvio? Olha só, eu comprei um bem, ele podia até ter uma vida econômica de 10 anos, mas eu só pretendo utilizar esse bem por 3 anos e vender aquele bem por 30 mil depois de 3 anos. Então o valor residual dele vai ser quanto? Vai ser 30 mil, certo? Então figura importante essa figura do valor residual. É o valor que se estima vender o bem após o término da vida útil, certo? Então eu espero que eu vou utilizar 5 anos. Qual é o valor que eu vou vender? Tem valor? Tem. Então o valor que eu vou vender é tanto. Aí a gente pega, né, aquele valor, é o valor residual. Por que isso é importante? Porque aquele valor residual você não vai depreciar, certo? O valor residual você não vai depreciar. Então quando eu falo valor de depreciação, valor depreciável, isso vai ser igual ao valor de aquisição, ou outro valor, que depois a gente vê que pode substituir aí esse valor de aquisição, nós vamos ver na próxima aula, menos o valor residual, certo? Então é esse o valor que nós vamos o quê? Que nós vamos depreciar, certo? O valor depreciável é o valor de aquisição menos o valor residual. Dê um exemplo aí, Silvio. O valor de aquisição de um bem é 100 mil, ele tem um valor residual de 30 mil, certo? E tem uma vida útil de 5 anos. Beleza. Então, qual é o valor depreciável? É o valor de aquisição menos o valor residual. Você não deprecia o valor residual, certo? Então, olha só, o valor depreciável vai ser igual. O valor de aquisição, 100 mil, menos o valor residual, 30 mil. Portanto, o valor depreciável vai ser 70 mil. Esse é o valor depreciável, certo? Aí, na hora que você vai calcular a depreciação, você vai pegar esse valor depreciável e dividir pela vida útil. Vida útil específico para a empresa. Lembra aí? Né? É na ótica da empresa. Muitas vezes o bem pode ter uma vida econômica de 20 anos, mas se a empresa só esperar utilizar esse bem por 5 anos, aquele vai ser o tempo que ela vai depreciar o bem, certo? Então, uma vida útil de 5 anos. Portanto, vai ser 70 mil dividido por 5, que isso vai dar 14 mil, certo? Então, entenda essa diferença entre vida econômica e vida útil, certo? Vida econômica é a vida total que se espera utilizar lá com o bem. E vida útil é o prazo para a empresa. Portanto, aí a depreciação seria de quanto? De 14 mil. Então, não deprecia o valor residual, certo? Então, bem, quando ele tem valor residual, depois lá de totalmente depreciado, ele vai ficar com um valor contábil, né, igual a quem? Igual ao valor residual. Igual ao valor residual, né, porque ele não vai depreciar aquele valor, certo? Então, uma informação extremamente importante, né? A gente sabe que o valor contábil, ou o valor contábil líquido, é o valor de aquisição menos quem? Menos a depreciação acumulada. Valor contábil líquido. Valor de aquisição menos depreciação acumulada. Né? Beleza. Aí nós sabemos que o valor depreciável é quem? O valor depreciável é o valor de aquisição menos o valor residual. Certo? O valor de aquisição menos o valor residual. Vamos trocar aí essa coisa. O valor depreciável, o valor de aquisição menos o valor residual. Uma outra coisa muito importante, né? Qual é o momento inicial, né, da depreciação? Momento inicial. E qual vai ser o momento final da depreciação? Certo? Momento inicial e momento final. Olha só. O momento inicial, o momento que você, né, começa a depreciar o bem, é quando ele está nas condições pretendidas pela administração. Então, muitas vezes você adquiriu um bem, mas ainda não instalou, né, não fez testes para ver se estava funcionando normalmente. Então você não começa a depreciar, certo? Agora, a partir do momento que ela estiver nas condições pretendidas pela administração, aí você começa a depreciar. Muitas vezes, aquela condição pretendida pela administração
A empresa ela não vai nem estar sendo usada ainda, porque muitas vezes está já na condição pretendida pela administração, mas está faltando matéria-prima para a máquina trabalhar. Mas aí já vai depreciar. Por quê? Porque já está nas condições pretendidas pela administração. Certo? Então aquele é o momento inicial. Mesmo a máquina não estando trabalhando, por outros problemas. Por exemplo, uma falta de matéria-prima. Mas aí já começa a depreciar a máquina. E o momento final, né? É quando aquele imobilizado ele pode ser classificado lá como mantido para venda, né? Ou, né, aquele imobilizado você pega e dá baixa nele, né? Se o imobilizado ele foi declarado inservível, você vai dar baixa naquele bem. Então, com alienação, né, do bem, alienou, você vai parar de depreciar, não tem sentido, né? Mas uma outra coisa importante é que a depreciação acumulada, ela pode ser no máximo o valor do bem. A depreciação, que é aquela conta retificadora, ela não pode ultrapassar o valor de aquisição do bem. Certo? A depreciação ela não vai poder ultrapassar o valor de aquisição do bem. Beleza. Essa depreciação, né, ela pode ser contabilizada mensalmente, trimestralmente, anualmente, certo? Beleza. Aí o que é que acontece? Nós temos frações anuais de depreciação, certo? Mas nós não temos frações mensais de depreciação. Então, tanto faz você adquirir um bem no dia 5, no dia 20 ou no dia 25, é para você depreciar o quê? O mês todo, certo? Porque não existe essa fração, né, mensal de depreciação. Perfeito? Aí o que é que acontece? Né? Normalmente, as questões falam assim, né? Comprou bem no dia 1º de janeiro. Se comprou bem no dia 1º de janeiro, você vai depreciar lá o mês de janeiro todo. Mas tem questões muito comuns hoje em dia que falam assim, comprou no dia 30 de 12 de 2012. Pessoal, comprou no dia 30 de 12 de 2012, ele está querendo dizer que quando chegar no dia 30 de 12 de 2013, você vai contar quanto tempo para depreciar? Um ano, certo? Um ano. Você não vai contar esse. Quando tratasse de prazo fechado, você conta ali um ano. 30 de 12 de 2012 a 30 de 12 de 2018. 6 anos, certo? É assim que é para ser feito. Aí o que é que acontece? Né? Normalmente essas questões, elas têm andado, as questões modernas, elas têm andado muito nisso aí. Vendeu no final do mês, é claro, você vendeu, você vai contabilizar no mês, certo? Agora, se vender no início do mês, se você tivesse uma situação, né? Isso são as questões mais antigas, as questões novas não trabalham isso. Se você começasse, por exemplo, olha só, comprasse o bem em 1º de janeiro e vendesse esse bem em 5 de junho. 5 de junho. O que é que aconteceu aqui? Você iria depreciar quantos meses? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Isso aqui não seria para você depreciar junho, porque aquela depreciação de junho iria ocorrer no final do mês, certo? Não era. Mas hoje em dia é isso aí, né? Ou vai vir prazo fechado, porque aí você já sabe de tanto a tanto, um ano, de tanto a tanto, 2 anos. Ou vai ser uma situação dessa, comprou em 1º de janeiro de determinado ano, vendeu em 5 de junho. Se for vender em 5 de junho, você não vai depreciar aquele mês ali, certo? Não vai depreciar. Então, beleza, né? Então, o momento inicial é quando está nas condições pretendidas pela administração. E o momento final, né, vai ser nesse momento da venda, ou então que você, né, declara o bem inservível, você vai dar baixa no bem. Beleza? Tranquilo. Aí, a gente tem que ficar ligado no seguinte, né? Essas cotas de depreciação, elas podem ser proporcionais. Então, por exemplo, né? Olha só, eu adquiri um bem em 1º de 1 de 2017. Aquele bem que me custou 60 mil, certo? E a vida útil desse bem é de 5 anos. A vida útil desse bem é de 5 anos. Então, eu quero saber qual é a depreciação desse bem. Esse bem vai ser vendido. Esse bem vai ser vendido em 30 de 6 de 2018. Eu quero saber a despesa com depreciação em 2018 e eu quero saber o valor contábil do bem, né, lá enquanto no momento da venda, né? No momento da venda. A despesa com depreciação em 2018 e
e o valor contábil do bem lá no momento da venda. Beleza. Aí o que é que acontece? Você, olha só, fica esperto aí nesse negócio. Você comprou em 1 de 1 de 2017, eu vou depreciar. Aí eu vou ter duas depreciação, 2017 e 2018, né? Certo, Silvio? Então, uma maneira de você achar essa depreciação acumulada, você calcularia a depreciação de 2017, né? A depreciação de 2017, a despesa com depreciação, vai ser igual o valor depreciável, que é 60 mil, dividido pela vida útil, que é 5 anos, 60 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 12 mil. 12 mil de despesa com depreciação em 2017. Em 2018, vai ser 60 mil, ó, dividido por 5. Né? A gente acha a depreciação aí anual, que isso vai dar 12 mil. Mas só que eu quero a depreciação de um período, até junho, né? Até junho. Essa depreciação até junho vai ser a depreciação anual, 12 mil, vezes. Junho são quantos meses? 6, é o sexto mês, de um total de quanto? De 12. Não é isso? Então a depreciação em 2018 vai ser a metade, porque é só a metade do ano. Então vai ser de quanto? Vai ser de 6 mil, certo? Então uma maneira é essa aqui de você calcular essa depreciação acumulada, né? Você calcula uma, você vai, calcula outra e você faz. Uma coisa é você fazer do jeito que nós fizemos, faz em ano e depois vê aquela proporção. Quantos anos de um total de 12? Quantos anos de um total de 12 e acha a depreciação. Mas a gente poderia já achar essa depreciação acumulada em um cálculo só. Né? Como assim, Silvio? Olha só, pessoal, né? A gente pode calcular essa depreciação em meses. Como eu estou dizendo aqui, ó, olha só, eu estou fazendo o cálculo dessa depreciação em anos, né? Porque eu dividi por 5. Se eu quiser achar depreciação na realidade mensal, se eu quiser achar a depreciação mensal, eu dividiria 60 mil, 5 anos. E um ano são quantos meses? 12 meses. Aí eu já acho aqui, dividindo por 60, eu já acho a depreciação mensal, no lugar de achar a depreciação anual. Depreciação mensal vai ser de quanto, Silvio? Vai ser de 1.000. Vai ser de 1.000, a depreciação mensal vai ser de 1.000. Como em 2017 foram 12 meses, 12 mil. Em 2018, 6 meses, 6 mil. Então no total não foram 18 meses? 18 mil seria o quê? A depreciação acumulada. Então esse bem, quando for vendido, ele estaria assim, com um valor de aquisição de 60 mil e com uma depreciação acumulada, que eu vou colocar aqui para você diferenciar, 12 mil correspondente a 2007 e 6 mil correspondente ao ano de quando? De 2018, 2017 e 2018. Portanto, o valor contábil desse bem seria 60 mil menos quanto? Menos 18. 60 mil menos 18 vai dar quanto, Silvio? Vai dar 42 mil, certo? Então, ficar esperto nesse negócio, você tem que tomar muito cuidado, que às vezes você calcula a depreciação um ano, né, anual, mas ele só quer um período do ano. Tomar muito cuidado, que uma coisa é o encargo de depreciação, que é aquela despesa de depreciação no ano. Outra coisa é a depreciação acumulada, tudo que acumulou ali no período. Perfeito? Então, a grande coisa, né, a gente já sabe, né, no estudo com depreciação, é achar o quê, Silvio? É achar a despesa com depreciação para achar a depreciação acumulada, para achar o valor contábil do bem, certo? Ele vai te pedir muito valor contábil. Essa figura do valor contábil é importantíssima, certo? Beleza. Aí, pessoal, né, quando a gente vai fazer o cálculo para achar esse, né, valor contábil, é interessante porque quando você, as questões às vezes perguntam, quando você vendeu bem, vendeu por tanto, teve lucro ou prejuízo? Para você saber se teve lucro ou prejuízo, duas coisas você precisa numa venda de imobilizado. Para você saber o resultado de qualquer transação, você tem que saber o valor da venda, menos quem? Menos o valor contábil, certo? Então, se eu quero saber o resultado com a venda do imobilizado, eu tenho que saber o valor da venda e tenho que saber o valor contábil. Por isso que o estudo todo de depreciação gira em torno de você saber o valor contábil. Certo? O valor contábil. Porque se o valor contábil, e você não pode atrapalhar, que esse valor contábil é o valor de aquisição menos a depreciação acumulada.
menos a depreciação acumulada. Não é o valor depreciável, não. As questões às vezes lhe confundem demais, hein, lá o diacho com a letra A. Valor contábil é valor de aquisição menos depreciação acumulada, certo? Então, pessoal, olha só, né? Aí, quando a gente pega e tem um imobilizado e vai vender esse imobilizado, olha só, isso é importante, né? Você tem um imobilizado no valor de 100 mil. E ele está aqui com uma depreciação acumulada no valor de 70 mil. Portanto, já sabe, qual é o valor contábil desse imobilizado, Silvio? O valor contábil desse imobilizado é de 30 mil. Aí, se você vai vender esse imobilizado, duas situações. Vamos supor que você vendeu esse imobilizado, vendeu por 50 mil. Ou então você vendeu por 25 mil. Qual é a diferença? Se ele tem um valor contábil de 30 e eu vendi por 50 mil, eu tive um lucro na venda do imobilizado. Se ele está com valor de 30 e eu vendi por 25, eu tive um prejuízo na venda do imobilizado. Agora, como é que são feitos esses lançamentos, né? Então, esse lançamento aqui, vamos lá, olha só, vou dar baixa nesse negócio, vou vender esse negócio aí. Silvio, quando você vai vender isso aí, você vai vender à vista, vai entrar dinheiro aonde? No caixa. O caixa vai receber o quê? O valor da venda, caixa 50 mil. Se você vai vender, você vai dar baixa nesse negócio, certo? Vai acabar com aquilo ali na tua contabilidade. Então, a depreciação acumulada, ela tem saldo o quê? Credor. Para você dar baixa naquilo ali, você faz o quê? Debita depreciação acumulada. De quanto, Silvio? De 70 mil. Você vai dar baixa no imobilizado, que é uma conta que tem saldo o quê, Silvio? Que tem saldo devedor. Para você dar baixa, você faz o quê? Acredita. Por quê? Porque ela tem saldo devedor. Aí, para você dar baixa, você acredita. Essa tem saldo credor, você faz o quê? Debita. Então, Silvio, você acredita aqui o imobilizado. Creditou o imobilizado no valor de quanto? De 100 mil. E o resto vai ser o quê? Porque não está fechando, Silvio. 120 aqui só tem 100. É porque o resto vai ser justamente o lucro na venda de quê? Do imobilizado, que vai ser esses 20 mil. Então, o lançamento mais fácil do mundo é você vender o imobilizado com lucro, né? Debita-se caixa pelo valor da venda, matou a depreciação acumulada, como ela tem saldo credor, como é que você mata debitando? Matou o imobilizado, ele tem saldo devedor, como é que eu mato? Creditando. E a diferença ali foi o lucro na venda do imobilizado. Agora vendi por 25. Eu pego, debito caixa, o valor de quanto? De 25 mil. Perfeito, debitei caixa, 25 mil. Eu lhe falei que você tem que matar a depreciação acumulada que tem saldo credor, como é que eu mato? Debitando depreciação acumulada de quanto, Silvio? De 70 mil. Eu lhe falei que o imobilizado tem saldo devedor, você mata como creditando imobilizado de quanto? De 100 mil. Silvio, agora está faltando um débito, Silvio. Se parte devedora é 95 e credora é 100, é porque está faltando o que aqui? Prejuízo na venda do imobilizado. Prejuízo na venda do imobilizado de quanto? De 5 mil. Claro, se você estava com valor contábil de 30 e vendeu por 25, você teve um prejuízo na venda do imobilizado. Certo? Agora, uma coisa importantíssima é o seguinte. Lá na DRE, certo? Lá na DRE, você não vai ter, pessoal, assim, receita com venda de imobilizado, né? Custo do imobilizado, receita com venda de imobilizado 50, custo com o imobilizado, com baixa de imobilizado, né? 30 e lucro de 20 não. Lá só vem uma linha só, lucro na venda do imobilizado ou então prejuízo na venda do imobilizado, certo? Hoje isso é tratado lá como receita operacional, porque você não separa receita operacional de não operacional. Né? Tudo que separado hoje a gente vai estudar é que é resultado da atividade continuada do que não é resultado da atividade continuada. Certo? Então aqui é uma alienação, uma venda do imobilizado. Uma venda do imobilizado com lucro e com prejuízo. Esses são os lançamentos, você está apto aí, né, com isso aí, a fazer qualquer lançamento de venda do imobilizado. Beleza, mas muitas vezes acontece em algumas situações o seguinte, você tem um imobilizado, um valor de aquisição, 100 mil, e esse imobilizado está totalmente depreciado com um valor de quanto? De 100 mil. Né? Só que esse bem ainda está em uso,
esse bem ele está em uso. Se esse bem ele é capaz de gerar benefícios, você não vai dar baixa nisso aí não, pessoal. Você só vai dar baixa num bem se você vender, ou então se ele for declarado inservível, não prestar mais. Então essa situação aqui, ó, ela vai permanecer na empresa. Permanecer na empresa enquanto o bem for capaz de gerar benefícios, certo? Vai permanecer na empresa. Inclusive, a empresa pode pegar e vender esse bem. Pode ocorrer uma venda. Se ela está gerando benefício, pode ocorrer uma venda, pode. Aí vamos supor que vendeu isso aqui por 20 mil. Pessoal, tudo, o valor contábil aqui é quanto? É zero. O valor contábil é zero. Qualquer valor que for vendido isso aqui vai ser o quê? Vai ser lucro. Qualquer valor que for vendido vai ser lucro. Então, Silvio, como seria esse lançamento? Débito de caixa, de quanto? De 20 mil. Débito de depreciação acumulada, de quanto? De 100 mil. Crédito de quem? De veículos, de quanto? De 100 mil. E o restante vai ser o quê? Lucro na venda de imobilizado, que foi de quanto? Que foi de 20 mil. Certo? Então não é porque está 100% lá já do valor depreciado que você vai dar baixa no seu ativo. Você só dá baixa se aquele bem ele for alienado ou então ele for declarado o quê? Inservível. Se ele for alienado ou se for declarado inservível. Beleza, né? Inclusive, né? Você pode ser que ele seja declarado inservível antes de estar totalmente depreciado. Olha só. Como assim, Silvio? Eu tenho um bem e o bem ele tem um valor de 100 mil. Ele tem uma depreciação acumulada de 80 mil, certo? E isso aqui foi declarado inservível, não presta mais, não vai gerar benefício. É provável que não vai gerar benefício. Ou seja, ele foi declarado inservível, né? Não serve mais. Aí, eu tenho que dar baixa nisso aí. Ele foi declarado inservível, certo? Então, isso aqui tem um valor contábil de quanto, Silvio? De 20. Então eu vou ter uma perda com baixa do imobilizado. Vou ter uma perda, eu vou diminuir meu ativo. E se eu diminuir meu ativo, eu vou diminuir meu PL. Isso vai ser uma despesa, vai ser uma perda. Certo? Então qual seria o lançamento, Silvio? Qual seria o lançamento? Você vai pegar aqui, vai dar baixa na depreciação acumulada de quanto? De 80 mil. Vai creditar o bem, o imobilizado, de quanto? De 100 mil. Então não está batendo, está precisando de um lançamento de débito. E aí você vai debitar perda com baixa, de quê? Perda com baixa do imobilizado. Perda com baixa do imobilizado no valor de quanto? No valor de 20 mil, né? Sem maiores problemas aí. Então você já aprendeu como é que vende o imobilizado com lucro, vende com prejuízo, quando ele está lá, vendeu totalmente depreciado, tudo vai ser lucro, dá baixa no bem se ele tiver sido declarado o quê? Declarado inservível. Aquele valor contábil dele vai ser perda que você vai ter, certo? Porque você vai dar baixa, certo? Beleza. Aí, pessoal, né, a gente tem uma outra situação, que é a seguinte, né? E se você adquirir a aquisição, ó, a aquisição de imobilizado usado, de bem usado, imobilizado usado. Claro que é comum, você pode adquirir imobilizado usado, né? E como é que, se você adquiriu esse imobilizado usado, como é que você vai fazer a depreciação? Vamos supor que tenha um imobilizado na seguinte situação aqui. Você tem um bem, e esse bem tenha o valor de 100 mil, certo? E tenha uma depreciação acumulada de 80 mil. Em tese, né, o valor contábil desse bem é quanto? É 20 mil. Essa empresa A, vai vender para a empresa B esse bem, certo? Vai vender esse bem, a empresa A vai vender para a empresa B esse bem e vai vender por 30 mil. Beleza, como é que essa empresa A vai registrar isso aí? Vai vender por 30, eu já sei, Silvio. Débito caixa no valor de 30 mil, débito depreciação acumulada no valor de 80 mil, não foi 80 ali? Foi 80 mil, né? Credito bem no valor de quanto? De 100 mil, certo? E venda não foi por 30 mil? Foi. Se o valor contábil é 20 e vendeu por 30, eu vou registrar aqui lucro na venda de imobilizado. De quanto, Silvio? No valor de 10 mil. Esse é o lançamento no vendedor. E B que está comprando, Silvio? B que está comprando, ele vai registrar da seguinte forma. Está pagando quanto?
O caixa de B está pagando 30 mil, certo? E isso que é o bem vai ficar registrado pelo custo, quanto custou para B, certo? Então esse bem aqui agora, ele vai ficar registrado em B por 30 mil. Silvio, e agora qual é o prazo que isso aí vai ser depreciado? Olha só, bens adquiridos usados, você tem duas situações, certo? Vai ser o maior dentre esses dois prazos. O maior desses dois prazos. Metade da vida útil do bem, como se ele tivesse adquirido novo, metade da vida útil, ou então vida útil restante. Vida útil restante. O maior dentre esses dois prazos. Como assim, Silvio? Um bem desse, que vamos supor que ele tivesse uma vida útil de 10 anos e já estivesse usado 8 anos, porque já está depreciado 8% aí, certo? Um bem novo, você adquirisse há 10 anos e já está usado 8 anos. Então, quando você vai olhar ali, metade da vida útil do bem, como fosse adquirido novo. 10 dividido por 2, que vai dar quanto? Vai dar 5, certo? Vida útil remanescente, 10 menos 2. 10 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 8. Não é isso? Não, 10 menos 2 não, 10 menos 8. 10 menos 8 é que vai dar 2. Então, pessoal, nesse caso, aquele bem ali de 30 mil, nós iríamos fazer a depreciação dele no maior desses prazos. Então, eu ia pegar ali aquele valor de 30 mil e iria depreciar em quanto tempo, Silvio? Em 5 anos. 30 mil dividido por 5 anos vai dar quanto? Vai dar 6 mil de depreciação por ano. Então, se uma empresa adquire um bem usado, como é que ela vai proceder, né, à depreciação? Vai ser o maior dos dois prazos. Quais prazos? Metade da vida útil do bem, né, adquirido novo, ou então a vida útil restante, a vida útil remanescente do bem, certo? O maior dentre esses dois é o que você vai depreciar. Beleza, pessoal? Então aqui a gente, né, passou aqui do prazo, do tempo aí, e a gente volta já já aí falando mais de depreciação. Até já.